Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, versículo 47. Os que encontraram, digam amém. Se podemos ler, vamos lá. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Leiamos uma vez mais. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Feche sua Bíblia, feche os seus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco essa noite, pois esse é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é te ouvir. A tua palavra é força, a tua palavra é ânimo, a tua palavra é alegria. Que a tua palavra alcance cada um de nós aqui essa noite. Fala conosco. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Queridos, nós lemos um versículo de um texto trivial. Um texto conhecidíssimo por todos nós. Dentro de uma visão óbvia, esse texto forma o livro escrito por Marcos. Este livro, ele tem o nome do seu escritor como título. Mas na leitura deste livro, nada encontramos sobre o seu escritor, a não ser uma especulação no capítulo de número 14. As principais informações sobre Marcos estão em um dos livros escritos pelo Dr. Lucas, a saber, o livro dos Atos dos Apóstolos. Marcos foi primo do irmão Barnabé. O irmão Barnabé, que foi companheiro do irmão Paulo em algumas viagens missionárias. Marcos foi filho da irmã Maria. Foi na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, que os irmãos se reuniram para orar pelo irmão Pedro, que estava preso. Pois bem, Marcos escreveu este livro focando no ministério de Jesus sobre a ótica da ação. Qual era a intenção de Marcos? A intenção de Marcos era passar aos leitores do livro que tem o seu nome como título a ideia de que constantemente Jesus estava em movimento, curando, expulsando demônios, fazendo milagres. Só que no texto do capítulo 4, versículo de número 35 ao 41, nós encontramos Jesus dormindo. Jesus foi o único a possuir dupla natureza. A natureza humana, com exceção ao pecado, e a natureza divina. Jesus é 100% Deus, mas esteve 100% homem. No seu 100% Deus, certamente não se cansa, mas no seu 100% homem, inúmeras vezes, ele se cansou. E no capítulo 4, versículo de número 35 ao 41, nós encontramos Jesus dormindo. O que chama minha atenção aqui é diferente do que chama a atenção dos discípulos. O que chama a atenção dos discípulos? Jesus aquietando o vento e aquietando o mar. O que chama a minha atenção? Jesus dormindo, quando o vento e o mar estavam inquietos. Jesus estava dormindo
os discípulos acordados têm um problema. Qual? Tempestade. E irmão João, quando nós não temos o controle do problema, embora estejamos cansados, perdemos o sono, porque nós não sabemos como resolvê-lo. Mas quando nós temos o controle do problema, nós descansamos, nós dormimos. Por quê? Porque sabemos que quando acordarmos, resolveremos. Então entenda isso aqui. Na tempestade, os discípulos estão acordados e Jesus está dormindo. Vou repetir. A tempestade é um problema. E na tempestade, os discípulos estão acordados e Jesus está dormindo. Por que os discípulos estão acordados na tempestade? Porque eles não têm um controle dela. Jesus, Ele tem o controle. Vou repetir, Ele tem o controle. Vou repetir, Ele tem o controle. Isso aqui é para todo mundo, mas especificamente para alguém que entrou aqui aflita, com a alma perturbada. Ele tem o controle. Ele tem o controle. Eu não estou dizendo que o controle está nas minhas mãos. Eu não estou dizendo que o controle está nas mãos do pastor Jarrom. Eu não estou dizendo que o controle está nas mãos do pastor Josiel. Eu não estou dizendo que o controle está nas mãos dos obreiros. E se eu fosse você, eu tinha glorificado bem alto por isso. Por quê? Porque se o controle estivesse em nossas mãos, em algum momento nós poderíamos perder o controle. Mas eu estou dizendo que o controle está nas mãos de quem nunca perdeu o controle. Ele tem o controle. Saul, mas nessa tempestade parece que Jesus está dormindo. Jesus não se movimenta ao meu favor. Até então Jesus ainda não falou nada, mas eu vim aqui essa noite para falar para você o que Cristo quer que você ouça. Ele tem o controle. Fique em paz, fique tranquilo, fique tranquila, fica em paz. Ele tem o controle. Ele tem o controle. Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. A tempestade e Jesus dormindo. Sabe o que eu acho legal aqui? É que Jesus dorme na tempestade, mas desperta com os discípulos dizendo: olha só isso, irmãos, a tempestade e Jesus dormindo, mas quando os discípulos dizem, Jesus desperta. Os discípulos estão desesperados, os discípulos estão com medo, mas quando eles dizem, Jesus ouve. Quando eles dizem, Jesus desperta. Eu preciso dizer para alguém aqui, escute o que eu vou lhe dizer. Por mais desesperado que você esteja, por mais amedrontado que você esteja, por mais desesperada que sua voz esteja, por mais amedrontada que sua voz esteja, ela sempre será ouvida por Jesus no meio de uma tempestade. Vou repetir, por mais amedrontada que sua voz esteja, por mais desesperada que sua voz esteja, ela sempre será ouvida por Jesus numa tempestade. Ela sempre será ouvida. Jesus está dormindo. O que Jesus está fazendo no capítulo 4 é ao contrário do foco de Marcos. Porque Marcos foca no ministério de Jesus sobre a ótica da ação. Ele diz que constantemente Jesus está em movimento, mas no capítulo 4, Jesus está dormindo. Jesus está fazendo ao contrário do foco de Marcos.
E nós precisamos ter maturidade cristã para entendermos isso. Entendermos que tem vezes que Jesus vai falar diferente daquilo que queremos que Ele fale. Nós precisamos entender que tem vezes que Jesus vai nos mostrar algo diferente daquilo que queremos que Ele nos mostre. A gente precisa entender que tem vezes que Jesus vai fazer diferente daquilo que queremos que Ele faça. Mas tem vezes que Jesus vai fazer de acordo com o nosso foco. Jesus fazendo ao contrário ou Jesus fazendo ao favor não é nenhum problema. Por quê? Porque Ele fazendo ao contrário ou Ele fazendo ao favor, isso é muito bom, isso é legal. Por quê? Porque a ferramenta que Jesus usa é a sua vontade. E Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12 e no versículo de número 2, ele diz: a vontade dele é boa, é perfeita e agrada a todos aqueles que entendem isso. Então escutem isso aqui: melhor do que saber de que forma Jesus está trabalhando é saber que Ele está trabalhando. Vou repetir: melhor do que saber de que forma Jesus está trabalhando é saber que Ele está trabalhando. Por que, Saul? Porque saber de que forma Jesus está trabalhando não muda nada, mas saber que Jesus está trabalhando muda tudo. A vontade dEle é boa e é perfeita. Jesus está dormindo. O que Jesus está fazendo é o contrário do foco de Marcos. Mas os outros textos, assim como um texto em questão, capítulo 10, versículo 47, nós encontramos Jesus fazendo de acordo com o foco de Marcos. Jesus está curando, Jesus está realizando um milagre em um homem que conhecemos como Bartimeu, que era cego, que era ser cego é um problema, irmão João. Mas uma verdade sobre problemas são relativos. Tem problemas que são problemas para mim, mas não são para outros. Problema é relativo. Tem problemas que são problemas para mim, mas não são para outros. E entenda isso aqui com um exemplo. Eu conversando com um colega de trabalho, fiz para ele algumas perguntas relacionadas ao texto em questão. Uma das foi: ser cego é um problema para você? E ele me respondeu que sim, pastor Jarrom. E eu perguntei por quê? E ele me respondeu: porque eu conheço pessoas cegas. Então eu levantei a minha mão, irmão João, baixei 3 dedos e deixei 2 levantados, e perguntei para ele: quantos dedos eu tenho aqui? E ele me respondeu: 2. Então perceba que ser cego não é um problema para ele. Por quê? Porque problema não é conhecer, problema é lidar. É por isso que problema é relativo. Tem problemas que são problemas para uns, mas não são para outros. E isso se aplica na nossa caminhada com Cristo. Por quê? Porque o que são problemas para nós não são para Ele. Vou repetir: o que são problemas para nós não são para Ele. Vou repetir: o que são problemas para nós não são para Ele. Não são. Pastor Jarrom, os seus problemas não são problemas para Ele. Pastor Josiel, os seus problemas não são problemas para Ele. Irmão João, os seus problemas não são problemas para Ele. Não são. Não são. Mas sabe o que é legal? Legal não é saber que os nossos problemas não são problemas para Ele. Sabe o que é legal? É saber que Ele nunca se recusou em resolver problemas que não são dele. Vou repetir: legal não é saber
que os nossos problemas não são problemas para Ele. Legal é saber que Ele nunca se recusou em resolver problemas que não são dele. Saul mostra, Marcos capítulo 1, um leproso prostra-se aos pés de Jesus. Quem tinha lepra, um homem ou Jesus? O homem. Então de quem é o problema? Do homem. Mas ele olha para Jesus e diz: se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus olhou para ele e disse: eu quero ser limpo, e resolveu o problema. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 14. Pedro está afundando. Jesus apressa os passos sobre as águas, estende a mão para Pedro e resolve o problema. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 26. Jesus está no Getsêmani. Os soldados vão prender Jesus. Quando eles lançam a mão em Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha de um dos soldados. Escutem, se nós estivéssemos no Getsêmani com Pedro, e Pedro, após o acontecimento da orelha cortada, nos procurasse, arrependido, e perguntasse: e agora, o que eu faço? Talvez alguns de nós diríamos: o problema é teu, Pedro. Mas Jesus não. Jesus pega a orelha de Malco, coloca no lugar e resolve o problema. Deus fez Adão, Deus fez Eva, colocou no jardim e disse: vocês podem comer do fruto de todas essas árvores, exceto do fruto desta. Deus limita Adão, Deus limita Eva. Um dia Adão e Eva ultrapassam o limite. E quer ouvir uma verdade sobre alguém que ultrapassa limite? Duas a uma: ou faz algo bom demais, ou faz algo ruim demais. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão no limite, e eu vim aqui para lhe dizer: tome cuidado com o que você quer fazer. Talvez saia bom demais, ou talvez saia ruim demais. Tome cuidado nesse limite. Adão e Eva ultrapassam o limite, comem um fruto da árvore que não era para eles comerem. A humanidade é sentenciada ao inferno, a dor eterna, a sofrimento eterno. Mas Jesus desceu do céu, veio à terra, morreu na cruz e resolveu o problema. Querido, querida, os seus problemas não são problemas para Ele, e Ele não se recusa em resolver os seus problemas. Escute, esse homem tem um problema, e ao contrário de alguns que desistem quando está cheio de problemas, e ao contrário de alguns que param quando estão cheios de problemas, esse homem, ele vai clamar. Na verdade, ele não só simplesmente clama, ele dá o seu melhor clamando. Duke Ellington, um compositor norte-americano, disse: problemas são chances de fazer o seu melhor. Então escute, todas as vezes que você for destinado a fazer alguma coisa, estando você cheio de problema, faça o seu melhor. Por quê? Porque se nós deixarmos de fazer o melhor que foi proposto para fazermos por causa de problemas, certamente nós desperdiçaremos as chances que esses problemas estão nos proporcionando de fazer o melhor. Eu sei que eu estou pregando talvez para homens cheios de problemas. Eu sei que eu estou pregando talvez para mulheres cheias de problema, mas eu preciso que você entenda isso. Problemas são chances para você fazer o seu melhor. Se eu fosse você, eu já tinha feito o meu melhor, mesmo estando cheio de problema. Este homem vai clamar.
Por que ele clama? Porque ele sabia que aquele de quem ele ouvia, ele ouviria se ele clamasse. Vou repetir. Por que esse homem clama? Porque ele sabia que aquele de quem ele ouvia, lhe ouviria se ele clamasse. Então ele clama. Ele está clamando por quem? Por Jesus. Ele está vendo Jesus? Não. Mas à medida em que ele clama, Jesus dele se aproxima. Vou repetir isso aqui. Ele está clamando por Jesus. Ele está vendo Jesus? Não. Mas à medida em que ele clama, Jesus dele se aproxima. Eu vim dizer para algumas pessoas que estão querendo ver algumas coisas, mas ainda não viram. Eu vim lhe dizer, à medida em que você clama, aquilo pelo qual você clama se aproxima. Eu sei que tem pessoas aqui que estão clamando pela libertação da família, mas ainda não conseguiu ver. Eu vim lhe dizer, clama mesmo sem ver, porque à medida em que você clama, aquilo pelo qual você clama se aproxima. Se aproxima. Clama, 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 clama. Saul, eu estou clamando pelas portas abertas, mas eu ainda não vi nenhuma porta se abrir. Continue clamando, porque à medida em que você clama, aquele que tem em sua mão a chave de todas as portas está se aproximando. Saul, eu estou clamando pelo cumprimento das promessas, mas eu ainda não vi nenhuma promessa se cumprir. Continua clamando, porque o cumprimento dessas promessas estão se aproximando. Continue clamando. Este homem ouve falar de Jesus, e eu já corro para terminar. Ouve falar de Jesus e ele clama. Olha que legal isso aqui. Ele ouve falar de Jesus e ele clama. Um dos significados da palavra clamor é dizer algo em alta voz. Então perceba que ele só vai dizer em alta voz depois que ele ouve. E isso aqui a gente precisa absorver, porque a nossa geração é uma geração apressadinha para falar, mas ainda não ouviu. A nossa geração é uma geração a fim de falar tudo, mas ainda não ouviu nada. E a gente precisa aprender com Bartimeu. Primeiro ouve e depois diz. Ele ouve falar de Jesus e aí ele clama. Queridos, olha que bonito isso aqui. Ele ouve falar de Jesus e aí ele clama. Nós precisamos absorver isso. Nós precisamos entender isso. Por quê, Diácono Nísio? Porque quando o nosso coração absorver isso, quando o nosso coração entender isso, os pregadores não terão que usar de suas técnicas para que a igreja diga algo a Jesus em alta voz. Quando o coração da igreja absorver isso, quando o coração da igreja entender isso, independente de quem fale, falando de Jesus, ouvirá-se o clamor da igreja. Então, absorva isso, entenda isso, e eu vou ficar repetindo até que o teu coração entenda e absorva. Jesus, 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 Jesus. Diga algo em alta voz para ele. Jesus, Jesus, Jesus. Diz que não aguenta mais, diz para ele. Diz que não suporta mais, diz para ele. Diz que te feriram, diz que te machucaram, diz que você quer liberar perdão, mas não consegue, diz para ele. Jesus, Jesus, Jesus. Levante suas mãos, porque eu estou sentindo que ele está aqui. Diga algo em alta voz para ele. Jesus. Por 7 segundos libere em alta voz alguma coisa a ele. O glória, o aleluia, o línguas estranhas. Vai, Jesus, 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 Jesus,
urabacanto que ela é paraçaio, urimiquiesse araio que ela é parácia. Vai, Jesus, 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 Jesus. Olhe para cá, olhe para cá. Ele clama por Jesus, e olha o clamor dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escute, essa palavra misericórdia tem alcançado um relativo sucesso no meio das pessoas. Seja cristão ou não, há a pronúncia misericórdia. Mas a verdade é essa, pastor Jarrom, que muitos pronunciam a palavra misericórdia, mas poucas pessoas sabem a sua origem, o seu real significado. Misericórdia é a junção de duas palavras no latim, miseris e córdia. A primeira palavra significa miserável, imundo, sujo, pecador. E a segunda palavra mexe comigo, porque a segunda palavra significa coração. Então, quando esse homem está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe o que ele está dizendo na verdade? Jesus, pega-me, que sou sujo, que sou imundo, que sou miserável, que sou pecador, e me coloca no teu coração. A Bíblia diz que Jesus para. Quando Jesus para e manda chamá-lo, ele está dizendo a Bartimeu: por mais pecador que você se considere ser, por mais sujo que você se considere ser, por mais imundo que você se considere ser, ainda assim você está no meu coração. E talvez eu esteja pregando para pessoas que entraram aqui se considerando sujas. Talvez eu esteja pregando para algumas pessoas que entraram aqui se considerando imundas. Talvez eu esteja pregando para algumas pessoas que entraram aqui se considerando pecadores. Mas eu estou aqui para lhe dizer: por mais sujo que você se considere ser, por mais imundo que você se considere ser, por mais pecador que você se considere ser, ainda assim você está no coração de Deus, no coração de Deus, no coração de Deus. Se coloque de pé, se coloque de pé. Escute para me terminar. Jeremias, no livro das Lamentações, capítulo de número 3 e versículo de número 22, ele diz: as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Desde menino eu escuto isso na igreja, mas só hoje, pastor Josiel, eu entendo com clareza esse versículo. As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Sabe o que Jeremias está dizendo, irmão João? O inferno só não consumiu a tua família porque a tua família está no coração de Deus. O inferno só não consumiu o teu casamento porque o teu casamento está no coração de Deus. O inferno só não consumiu a tua vida porque a tua vida está no coração de Deus. No coração de Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer uma. Nós somos pessoas que estamos no coração de Deus.
mesmo cheios de erros, mesmo cheios de falhas, mesmo cheios de defeitos, mas nós estamos no coração de Deus. Nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos no coração de Deus. Nós estamos em um lugar onde o diabo não pode tocar, aonde o diabo não pode entrar. Nós estamos no coração de Deus.